Nova sistemática de denúncias contra a violência ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Vamos até Brasília, a informação é importante e interessa diretamente à população. Foram observadas algumas falhas no serviço, como demora no atendimento. Apenas 60% das ligações eram atendidas e desse número, 11% tinham retorno dos órgãos competentes, como conselhos tutelares, delegacias e Ministério Público. Para melhorar o serviço, o Ministério vai ampliar os canais. Além do Disque 100, a denúncia poderá ser feita por mensagem de celular, redes sociais, aplicativos ou pelo site Humaniza Redes. Será possível ainda para pessoas com deficiência auditiva fazer videochamadas e conversar por libras. Nenhuma denúncia é ignorada no Disque 100. Todas as denúncias elas recebem encaminhamento e depois tem um acompanhamento do Ministério. É um instrumento forte que precisa ser melhorado, fortalecido. Estamos trabalhando nessa direção, mas é um instrumento que o Brasil pode confiar. A militar Isis não se descuida. Para evitar que os filhos estejam expostos a qualquer tipo de violência, ela acompanha o dia a dia dos garotos e fica atenta, especialmente ao acesso deles à internet. A gente monitora diariamente o que eles estão vendo, quais os youtubers que eles estão acompanhando, a escola também dá um feedback com relação a tudo que eles estão dando uma olhada, tanto na parte de estudo mesmo, e a gente fica de olho mesmo, né, em Instagram, essas coisas todas, para não deixar esse acesso muito livre. Tá aí. Agora esperamos que realmente funcione na prática e a população tem que fazer valer o sistema. Destaques do momento, você conferindo no Noticiário Nacional. Sem metas, o ministro Moro anuncia cidades que terão projeto para reduzir homicídios. Última palavra no Supremo Tribunal Federal é a do plenário, diz o ministro Moraes. Dela, atenção, dela vem a notícia, a Mega Sena, a Caixa Federal. A Mega Sena com prêmio recorde arrecadou 442 milhões de reais. Houve o pagamento do prêmio de quase 300 milhões para uma aposta ganhadora de Pernambuco. A aposta, segundo a Caixa, foi feita pela internet e valor mínimo, R$ 3,50. Decreto regulamenta inscrição de motoristas de aplicativos como Uber no INSS. São destaques do momento. A Faculdade de Medicina Veterinária da Unimar, Universidade de Marília, promovendo o simpósio de produção e reprodução animal. Nossa convidada, a docente Letícia Peternelli, que também é coordenadora do evento. Letícia, boa noite. Boa noite, Zé, boa noite a todos, mais uma vez aqui participando com você. Estamos na nossa 10ª edição do Simpósio de Produção e Reprodução Animal. Para nós, um evento já muito tradicional e muito importante dentro da agenda da universidade. A importância desse evento, você explica. É muito importante porque nós podemos atualizar os nossos alunos sobre os temas, os mais diversos temas. Isso contribui demais na formação desses alunos. Temos recebido também não só alunos da nossa instituição, de outras instituições, profissionais que vêm se atualizar. Então, para a nossa região é muito importante que ocorra esse evento anualmente. Temas que foram debatidos no evento. Nós debatemos vários temas, como a intensificação da pecuária, o manejo das bezerras de leite, tudo isso para que a gente possa produzir mais e melhor, né, para que os nossos futuros técnicos saibam indicar isso aos produtores, fortalecendo o agronegócio nacional. Falamos bastante sobre reprodução no dia de ontem, as formas de melhorar, de utilizar várias biotecnologias para melhorar a produção. E hoje falamos sobre mercado agrícola, que é muito forte na nossa região, além da avaliação de carcaça, já que somos os maiores produtores de carne do mundo. Bem, isso é fundamental. O agronegócio continua sustentando a economia do país que vive toda essa turbulência. A importância disso, toda a tecnologia, a pesquisa e mão de obra qualificada para tal. Letícia. É de suma importância, né? A gente precisa investir mais
nesse tipo de profissional, investir mais no produtor rural, que desde sempre financia a nossa economia e continua, mesmo com as dificuldades, com a falta de incentivo muitas vezes, continua financiando. Precisamos formar profissionais capacitados, atualizados, para que possam levar maior produtividade ao campo, sem que a gente necessite invadir reservas ou algo assim, trabalhar de forma sustentável, que é o que o mundo pede hoje. E mais uma vez, a Faculdade de Medicina Veterinária da Unimar dá o exemplo que realmente tem altíssima qualificação para a formação profissional e você colocou bem, sempre a atualização. Comentando isso também, Letícia. Com certeza a universidade ela busca cada vez mais aprimorar o nosso ensino para os nossos alunos, o desenvolvimento da nossa região, o desenvolvimento do nosso país, através da atualização e capacitação dos nossos alunos, para que eles saiam preparados para o mercado de trabalho e possam desenvolver todo esse aprendizado para um futuro melhor para o nosso país. O destaque final sobre o evento, o simpósio. Nós ficamos muito felizes de terminar aqui a 10ª edição, de finalizar hoje a 10ª edição do Simpósio de Produção e Reprodução. Um evento tradicional, já há 10 anos, a gente sabe a dificuldade de se fazer eventos dessa forma e de perpetuar eventos, O nosso com grande adesão sempre dos nossos alunos, um evento de sucesso com certeza, e ficamos muito honrados aí de receber esses alunos e perceber o quanto eles estão interessados em ser profissionais melhores. Muito bem. Obrigado, Letícia. Parabéns mais uma vez à Universidade de Marília. O tráfico de drogas não para, é impressionante, a todo momento tem a apreensão em Marília e na micro-região de Marília. O serralheiro Jean de Oliveira Bonato, Evaristo, 19 anos de idade, ele foi preso com tijolos de maconha no Jardim Fontanelli, na zona oeste de Marília. Você vê aí a droga apreendida e com ele também quase R$ 2.500. Ou seja, ele estava fazendo a entrega e recebendo um dinheiro. Ou seja, mula traficante, é a grande verdade. E chega agora a informação, investigadores acabaram prendendo uma dupla também por tráfico de drogas no Maracá. Mas não é só Marília, não. Nem Marília, nem a micro-região. É a realidade em termos de Brasil, tráfico cada vez maior, porque o consumo também não para de crescer. É por isso que a gente tem alertado os pais. Prevenção às drogas tem que realmente começar dentro de casa. 15 de maio, uma data que não pode passar em branco, ainda mais nesse momento conturbado do país. O país está mais pobre, empobreceu, aumentou a pobreza, o número de endividados é maior. O Brasil tem hoje cerca de 65 milhões de devedores e também de desempregados. Não para de crescer o índice de desemprego. Diante disso, a figura do assistente ou da assistente social, cada vez mais importante. Por isso, a nossa homenagem. Emanuele é assistente social. Ela revela que no início ficou em dúvida se esta era a profissão que queria seguir, mas durante os 11 anos atuando na área, percebeu que este era o caminho. No início, quando eu comecei a estudar o serviço social, a gente é muito jovem. Nesse começo a gente não tem ainda esse entendimento do que vem. Com o passar do tempo, quando eu comecei a estudar, eu fui vendo que sim, que eu tinha uma identificação muito boa, que realmente era o que era mais compatível com o que eu pensava, com o que eu imaginava, com os meus princípios, os valores e as ideias. E aí sim, foi bem mais fácil. O dia desta assistente social é corrido. Atualmente ela trabalha em 3 lugares diferentes e se dedica a pessoas em condições de vulnerabilidade. Trabalhar na assistência realmente não é fácil, porque a gente trabalha com um público que é um público que são as pessoas, os indivíduos dentro das suas famílias, que geralmente já vêm com alguma adversidade,
que aconteceu porventura no decorrer, que é normal acontecer, mas que quando chega na assistência é porque normalmente dentro de casa, no seu familiar, eles não conseguiram, entre eles sozinhos, conseguir superar. Para ela, o amor à profissão e a satisfação de ajudar ao próximo dão a certeza de que a escolha valeu a pena. Mas a assistente social revela ainda que atuar neste ramo possui muitas dificuldades. Esse é um grande desafio, a gente tem que cada vez mais se apropriar, né, desse novo conhecimento, o que é que a lei vem dizendo, o que é que ele vem regulamentando, onde é que eu posso realmente, né, estruturar esse saber, essa prática. E também se reconhecer que a família ela realmente passa por um processo assim, de transformação, que às vezes traz um pouco desse lado negativo, né, das pessoas terem um pouco de dificuldade, de entendimento, de compreensão um do outro, e isso leva a problema social às vezes bem grave. Tá aí, parabéns às assistentes sociais. Foi sepultado no início da tarde desta quarta-feira no Cemitério da Saudade o corpo de Rafael de Brito Moraes, 36 anos de idade. É mais uma vítima de suicídio. Ele se suicidou atirando contra a própria cabeça. Neste ano de 2019, na microrregião de Marília, 15 pessoas se suicidaram. A situação é tão crítica. Marília, microrregião, portanto, tendo a maior incidência de suicídios do interior paulista. Tanto é que médicos, psiquiatras e psicólogos têm feito palestras alertando sobre a depressão. Ao menor sintoma, a família tem que se envolver e buscar realmente ajuda técnica. CVV, Centro de Valorização da Vida, também vai inaugurar uma unidade aqui em Marília, exatamente por causa dessa estatística. Para a gente fechar, saúde pública. Neste dia 15 é lembrado também o dia de alerta contra a infecção hospitalar. Esse também é um desafio. A infecção hospitalar surgiu praticamente junto com os hospitais e até hoje é um problema de saúde pública no mundo todo. Desde o tempo em que o imperador romano Constantino começou a utilizar as igrejas para alojar portadores de doenças, as pessoas vêm adquirindo infecções hospitalares. Ainda hoje, apesar de todos os cuidados e pesquisas, o problema continua a existir. Mas estudos indicam que boa parte dessas infecções pode ser evitada. No programa de hoje, vamos saber o que são as infecções hospitalares e como os hospitais agem para prevenir o problema. Vamos conhecer também os cuidados que devemos tomar para ajudar na prevenção dessas infecções. Quando o imperador Constantino instalou os hospitais, ele não podia imaginar o que iria acontecer. De uma hora para outra, quem tinha uma doença acabava ficando com 3 ou 4, porque naquela época ninguém sabia da existência de vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos que podem causar doenças. Só muito mais tarde, no século XVI, os médicos observaram que certas doenças podiam passar de uma pessoa para outra e até provocar uma epidemia. Eles percebiam o problema, mas não sabiam explicar como isso acontecia. Foi somente em meados do século passado, na cidade de Viena, capital da Áustria, que um médico conseguiu comprovar que pacientes estavam morrendo devido a infecções adquiridas no próprio hospital. O Dr. Ignaz Philipp Semmelweis percebeu que os próprios médicos transmitiam infecções às mulheres na hora do parto, simplesmente por falta de uma higiene correta. Eles acabavam de fazer uma necrópsia e, sem sequer lavar as mãos, iam fazer um parto, transmitindo a infecção para a gestante. Naquele tempo, os médicos não usavam luvas e limpavam as mãos nos aventais. O Dr. Semmelweis simplesmente passou a lavar as mãos antes de atender seus pacientes e, com isso, reduziu bastante a mortalidade entre eles. No século XX, pesquisas realizadas em vários países fizeram avançar os conhecimentos sobre as causas das doenças e trouxeram grande progresso no controle das infecções hospitalares. Hoje, os profissionais de saúde sabem o que é preciso fazer para controlar e evitar essas infecções. No Brasil, todos os hospitais são obrigados por lei a ter um programa permanente de controle e prevenção.
Em cada hospital, o programa de controle de infecções inclui desde cuidados essenciais com a limpeza e a higiene, até a escolha de técnicas e procedimentos capazes de prevenir a transmissão de vírus, fungos e bactérias. Todo mundo que trabalha num hospital tem de conhecer e seguir as técnicas de prevenção e controle das infecções. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os funcionários administrativos, todo mundo mesmo. Essas pessoas devem receber um treinamento especial desde o primeiro dia de trabalho e de tempos em tempos precisam passar por cursos de atualização e reciclagem. Novos sistemas e técnicas de controle das infecções hospitalares vêm sendo desenvolvidos a cada ano no mundo inteiro. Mesmo assim, atualmente, cerca de 10% dos pacientes internados em hospitais nos países desenvolvidos contraem uma infecção. No Brasil, o problema chega a atingir cerca de 13% dos pacientes internados. O controle das infecções... Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.